Olá, amores! Atendendo a muitos pedidos para quem comprou e quer comprar essa modelagem, estamos disponibilizando esse passo a passo que faz parte do segundo curso de moda fitness. Lembrando que compensa muito mais comprar o curso completo por um preço bem acessível, ok? Olá, amores! O próximo vídeo vai ser esses shorts, referência 653 da Elvira. É um shorts sobreposto ao outro, tá? Ele é muito legal para quem faz luta de Muay Thai, tá? Que eu andei pesquisando, falei com meu irmão também, que é professor, ele tem uma academia. Então, eles gostam de pôr um shorts larguinho e para ficar mais seguro, para não ficar aparecendo muito as partes de dentro, né? Eles colocam um shortinho de lycra por baixo. Então, já vamos fazer isso daqui tudo junto. É feminino, tá, gente? Não é masculino. Então, a Elvira tem esse modelo maravilhoso pra gente, tá? Bom, é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, do mesmo jeito que vocês veem a peça cortada, eu vejo também. Então, a gente tem que analisar. Tanto que foi difícil o top trançado que eu fiz, acabei errando, né? Então, primeiramente, olha, vamos seguir o que diz a modelagem. A gente tem que cortar 2 vezes esse daqui, tá? A gente une 2 vezes a parte das costas e 2 vezes a parte da frente. E 2 vezes o cos, que o rabo da pérola tá aqui. 2 vezes o cos no tecido dobrado, tá? E aí, deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Aí aqui é assim, olha, tá dizendo viés. Passar o viés do próprio tecido. Eu já mencionei que quando eu não tenho, quando o tecido não dá, eu coloco viés méxico, tá bom, gente? Só que nesse aqui eu tinha o preto, eu cortei o viés do próprio tecido. Cortei 3,5, porque eu vou usar o meu aparelho de 3,5, 2 dobras. Vocês usem o aparelho que vocês tiverem aí, não vão sair comprando, tá? Porque nós vamos colocar somente aqui no redor da barra. Tá bom? O de dentro a gente faz uma barrinha e o de fora nós vamos colocar o viés, tá bom? Então, vamos ao próximo passo. Vamos lá, pessoal. Então, olha, cavalo das costas e cavalo da frente. É o que nós vamos fechar agora e depois o fundo. Frente com frente do tecido, já cortei frente com frente. Se quiser pôr etiqueta, pode pôr agora. Tá? E o da frente, cavalo da frente. Até aqui não tem segredo. O viés que nós vamos colocar ao redor também fica legal colocar da outra cor. Vocês usem a criatividade, tá, gente? Aí, abriu. E vamos fechar o fundo. Costura com costura, bem certinho, pra ficar bonitinho. Beleza? Agora nós vamos passar o viés à volta toda, somente na barra. No cos, não. Peraí. Aqui, olha. Nós vamos lá, vou mostrar passando viés. Tá? A volta toda. Beleza? É esse processo de fechar o cavalo da frente, fechar o cavalo das costas e o fundo, vocês façam também na parte amarela, na parte contrastante, a outra que é unido, tá? Então, vamos ao próximo passo. Vamos lá. Essa parte é inteira, tá? Fechamos este cavalo
e este aqui, frente com frente do tecido. E depois fecharemos o fundo. Ok, amores? Acho melhor a etiqueta pôr nesta peça, né? Que a outra vai ficar por cima, tá bom? Põe a etiqueta nessa traseira, beleza? Vamos ao próximo passo. Bom, pessoal, o aparelho já está posicionado. Agora, o que nós vamos fazer? Passar a volta toda, tá? Aparelho, claro que eu explico o aparelho nos vídeos de iniciante, tá? Vocês deixam ele bem certinho com a máquina, fechando direitinho, e aí é só encostar a peça no fundo da boca do aparelho e vir costurando. Eu vou segurando aqui, porque eu gosto de dar uma tensionadinha. Nada impede de vocês colocarem alguma coisinha aqui, tá? Pra tensionar. Um papelão, alguma coisa. Façam devagar para ele não escapar. E vamos fazendo assim até o final. Olha que lindo que ele tá, gente. Divino. Aí vocês falam, ai, mas como que deu o seu galão certinho? Gente, vocês meçam antes, meçam com a fita métrica, tá bom? Aí corta um pouquinho a maior da medida. Por que a gente não manda a medida na modelagem? Porque a gente não sabe qual é o tecido que vocês vão usar. A gente não sabe qual é a elasticidade do seu tecido. Então, vocês meçam quanto deu no seu tecido e corta o viés um pouco maior, tá bom, pessoal? Façam isso, a mesma coisa do outro lado. Pessoal, olha, já tá formando um shorts. Olha que mimo, tá? Então, olha, vocês atentaram para modelagem, vai estar escrito aqui, transpasse, tá? E um leve franzido. Por quê? Porque o que nós fizemos vai ficar por dentro deste, tá? E tem que ter o transpasse, deixa eu ver se tá dando pra ver, transpassado um sobre o outro aqui, certo? E olha como ficou gigante, o tanto que sobrou. Então, a gente vai dar um ligeiro franzidinho aqui, pra ele ficar na medida dos shorts de baixo, beleza? E aí, olha, ele vai ficar aparecendo. Aí a pessoa, quando levantar a perna para dar um chute na luta, por exemplo, não aparece a calcinha, a parte de baixo, porque ela vai estar com esse de lycra espremidinho na perna. Vai ficar muito, muito lindo, tá bom? Então, vamos a overlock. Pessoal, como que eu vou fazer esse franzido? Vocês podem fazer na máquina reta, no maior número, tá? De ponto, para ele ficar bem largo, aí vocês vêm puxando e fazendo na mão. Eu venho aqui, quando o tecido é mais fino, eu venho aqui, tô usando uma lycra, tá? Mais fina. Eu venho aqui no meu diferencial
minha máquina, eu sempre falo, não tem tampa, trabalhou muito já nessa vida. O que que eu faço? Eu aumento o meu diferencial aqui do lado. Só dá para fazer esse franzido legal quando o tecido é fino. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui, claro que eu não vou comer isso daqui. Solto o tecido, só abaixei o diferencial e venho. Olha, já vou tirar porque eu abaixei muito, já fiz de propósito para vocês verem que ficou muito franzido. Então, eu não vou deixar no último número, vou pôr um pouquinho para cima. Pus no meio. Estico ele. Dou uma desmanchadinha. Eu fiz só para vocês verem, tá? Eu tenho também um vídeo explicando sobre esse diferencial lá no canal do YouTube. Voilá. Então, agora sim, vamos passar novamente. Olha. Solta o tecido sem segurar, não come a pontinha. Olha como ele ficou lindo, tá? Se vocês medirem aqui, quase deu o tamanho. Ó, vou mostrar desse lado, tá? Costura com costura. Essa pontinha que sobrou vai ser o meu transpasse, tá bom? Passamos do outro lado. Nada impede também dele ter ficado, se ficar muito franzido, tá? Vocês dão aquela ligeira puxadinha na hora de fazer o cos, que é o que a gente faz quando franzimos na reta, tá bom? Com ou sem calcador, tem calcador de franzir também na reta, tá bom? Então, feito isso, deixa eu ver aqui as costas e aqui a frente. Deixa eu ver, cadê as costas? Ó, então vamos lá. Um dentro do outro, esse já tá pro lado direito. Um dentro do outro. Eu vou pôr um alfinetinho nas costuras, tá? Costura com costura. Aí vem a parte da frente. Costura com costura. E vamos medir e fazer o transpasse. Olha. O final dele tá aqui. E vem o outro, a parte de trás, o transpasse. O transpasse lá tá uns 4 centímetros, tá? Mais ou menos. Vocês podem seguir o que tá a modelagem também, dar um piquezinho. O importante é, da mesma forma que vocês fizeram deste lado, vocês vão ter que fazer do outro lado. Ó lá. Aí eu vou verificar se ficou perfeito aqui assim a parte da frente. Olha. Tá? Não ficou legal, porque um ficou pra frente, o outro ficou pras costas. Então, eu vou tirar. Eu tô fazendo isso só pra vocês verem, tá? O que que eu vou fazer, então, pra facilitar? Eu vou medir aonde é o meio, porque não tem costura. Vou medir aqui, ó. E vou medir esse outro lado. Aqui, do pique pra cá, vai ser a frente. Então, é onde eu vou deixar o meu transpasse. Agora sim, olha, ficou aqui. Então, no meu pique tem que vir a parte das costas.
vem por cima para ficar bonitinho, tá? Ó, no pique. Tá bom? Agora do outro lado a mesma coisa. Ó, meu franzido deu certinho, tá? Deixa eu cortar essa ponta de linha. No pique, você põe o transpasso. Vamos ver se ficou legal. Agora ficou bacaninha, olha. Nada impede de vocês colocarem mais pra cá, deixar mais menos franzido e com o recorte mais aqui na frente, tá? Não tem uma regra para fazer isso daqui, ok? Eu fiz isso agora porque foi o que me veio na cabeça. Mas nada impede de vocês deixarem mais pra frente se quiser o transpasse. Eu deixei mais do lado, tá bom? Bem na... como se tivesse uma costura aqui do lado, tá? Então agora vamos preparar o cos. Eu fui dar uma olhadinha na foto. Olha, o cos é liso e não tem elástico, tá bom? Não necessita de elástico porque ele tá exatamente na medida, tá? Esse aqui é o meu, eu peguei o tamanho M para fazer. Então o que nós vamos fazer? Frente com frente do tecido. Vamos fechar as laterais. Ai, tava pra franzir ainda. A gente fecha as laterais. Desmanchar aqui rapidão, gente, ao vivo e a cores. Ai, Senhor. Vamos lá. E dobramos ao meio, tá? A gente fecha aqui. Fechamos aqui e ele é dobrado ao meio. Deixa eu ver se não escapou nada. Uma ligeira escapadinha aqui. Vamos ver desse lado. Aí. Dobramos ao meio. Aí, como vai ter o tecido dos shorts e mais o short sobreposto e mais 2 tecidos do cos, então eu vou preparar, gente, porque eu acho muito difícil ficar segurando tudo solto. Então eu vou fechar o cos. Não é uma regra isso aqui. Quem consegue fazer direto, amém, tá bom, amores? Então, olha só, vou fechar aqui. Nada impede de vocês fazerem com um elástico dentro, não tem problema também. Quem não estiver usando um tecido mais firminho ou para tamanhos maiores, como vocês preferirem. Então, eu preparo o cos aqui, sem deixar ele enviesado. Ó, que bonitinho, lisinho. Tá? E vou preparar a minha cintura, porque tá toda aqui esquisita. Então, eu vou também overlocar aqui para prender esses tecidos todos aqui. Sem comer. Aí o transpassado já fica certinho também. É só overlocar para segurar o tecido, tá bom?
Olha como ficou bem mais fácil, certo? Cuidado para não colocar o lado das costas na frente dos shorts, tá? Agora sim, olha, gente, já tá dando aquela cara bacana, tá vendo? Agora nós vamos pôr o cos, tá? Vamos pensar como. Eu vou pôr esse aqui do lado do avesso. Vocês veem a melhor forma para vocês, tá? Já sabemos que a medidinha da cintura, olha, eu tô vendo o pique aqui, tá? Deixa eu ver desse outro lado. Olha, tá aqui o meu pique. Vou até pôr um alfinetinho, porque aqui é onde vai ter que bater essa costura que nós fizemos do cos, tá? Então, é direito com direito. Eu gosto do meu cos pro lado de dentro, tá? Costura no pique. Aí, o que que eu faço? Eu costuro pelo lado do cos. É como eu gosto, mas vocês veem a melhor forma para vocês aí. A outra costura lá onde eu pus o outro pique. Porque é aonde vai bater a lateral. Olha, dá certinho, gente. Tá bom? E vem costurando. Agora sim vocês podem comer um cheirinho, pra não aparecer a costura do outro lado. Oxi. Aqui. Cuidado, vão empurrando o seu tecido para vocês não comerem ele, hein, pessoal? Lindo, divino e maravilhoso. Olha, vou pôr lá na mesa para vocês verem e já vou fazer a barra, tá, pessoal? A barra é feita na overlock. Quem não tem pode fazer numa zigue-zague. Olha que lindo! Lindo, lindo, lindo. Tá bom? Vamos lá na mesa. Olha que fofura que ficou o conjunto. Tá? Olha. Aqui, deixa eu ver se dá pra ver mais perto. Quem quiser que esse transpasse venha mais pra frente, não abuse no franzido, tá bom, amores? Olha que lindo. Ah, eu não falei pra vocês, eu coloquei a minha... Eu tinha esquecido que eu tinha essa etiqueta bandeirinha, tá? Quem tiver etiqueta bandeirinha, bananinha, que é pregado ou costurado como essa daí, tem um padrãozão, tá, gente? Tudo que vocês coloquem, ou um pingente que querem colocar de lado, tudo é colocado do lado direito de quem vê, esquerdo de quem veste, tá bom, amores? Tudo. Vocês podem pôr aqui a costuradinha por fora, na traseira no centro, tá bom? Ou se quiser colocar aqui costuradinho na barra, claro que sempre do lado direito de quem vê, esquerdo de quem veste, tá bom? Olha, o top é muito lindo, o top é casual, pode ir pra balada, né? Pode ir pra praia ou academia, tá bom? Ah, amores, eu ia fazer um outro shorts para fazer conjunto com esse que tem o bolsinho na lateral, mas meu tecido não deu, então eu vou fazer esses shorts com bolsinho de outra cor, tá bom? Vai estar nos próximos vídeos. Gente, precisando, me chama lá no Disque Gisele, tá bom, amores? Deixe seus comentários, fale se estão gostando do curso, beleza? Um beijo!